Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da narrativa na formação do imaginário, ou seja, dessa estrutura, da maneira como nós contamos e ouvimos a história, dessa linearidade que nós encontramos na narrativa, dessa unidade que encontramos na narrativa. Aí, para isso eu vou começar trazendo um exemplo bíblico, que está no livro de Samuel. Aquele episódio conhecido de quando o profeta Natan vai repreender o Davi por ele ter tomado a esposa de Urias, não é? Por ele ter tomado de uma maneira adúltera a esposa de Urias. E como é que o profeta Natan vai advertir o rei Davi? O profeta Natan conta uma história. Olha, imagina um sujeito que ele era muito pobre, aí só tinha uma ovelha, aí o outro sujeito rico vai lá e toma tinha um monte de ovelhas e toma a única ovelha que ele tinha para receber convidados, um negócio assim. E o Davi fica indignado com esse sujeito rico que toma a ovelha do sujeito pobre. O Davi se comove com a história. Ele, portanto, esquece de si por um momento. Percebam, a narrativa ela estava bem costurada, começando pelo sujeito que só tinha uma ovelha, que cuidava bem dela, não sei o quê, por aquele outro sujeito que tinha várias ovelhas, tal, como a ovelha era importante na vida daquele único sujeito, não? O Davi só consegue prestar atenção naquela história que o profeta Natan conta para ele. Portanto, Davi sai de si, ele esquece de si por um momento para entrar por completo na narrativa. Ele faz isso como um exercício da imaginação. A linearidade da narrativa e, ao mesmo tempo, a dramaticidade dela. O sujeito só tem uma ovelha, o outro vem e toma a ovelha dele. Fazem com que o Davi volte toda a sua atenção para essa história. E o Davi que tinha cometido esse pecado, não é? Esse pecado do adultério, de afastar o Urias para chegar até a esposa dele. O rei Davi era um homem sábio. Ele tinha plenas condições de saber o que ele estava fazendo, de saber que aquilo era errado em todos os momentos. E, no entanto, ele, como nós mesmos, nos deparamos com uma possibilidade humana que nos entrou sobretudo pelo pecado, que é a cegueira. A cegueira é num sentido muito mais amplo do que apenas não enxergar. Porque se fosse só não enxergar os nossos defeitos, as nossas faltas, digamos que o remédio seria mais próximo. Mas ela é uma cegueira seletiva, de algum modo. Uma cegueira parcial. É uma cegueira para os defeitos, enquanto a gente volta a atenção excessiva e deturpada para as justificativas. Então, é como se, dá para dizer do seguinte modo: a gente não enxerga os nossos defeitos, mas a gente acha que está enxergando. E a gente acha que não tem problema. E é por isso que a gente costuma dizer que o fulano está cego pelas paixões. Essa expressão ainda é comum, hein? Ele está cego pelas suas paixões. Ele consegue ver o que ele está fazendo. Ele tem uma preparação intelectual que lhe permite saber que aquilo, por exemplo, é errado. Mas ele está cego e arrebatado de tal modo que parece que ele não enxerga. E se alguém o interpela diretamente, Natan e Davi, é possível que ele se justifique ainda mais e se feche nesse mecanismo de defesa. É um mecanismo deturpado de defesa, é uma defesa do erro, mas que existe. Então, é necessário que o sujeito tenha a oportunidade de sair de si. Tanto que o rei Davi ficou comovido e pôde enxergar o pecado em toda a sua extensão. Ele pôde assimilar com a própria carne nesse sentido. Esse foi um post que eu fiz sobre
assimilar com a própria carne, no sentido de que eu percebo aquilo na minha vida, eu percebo aquilo existencialmente. Os instrumentos intelectuais eu já tenho, mas eu não os uso porque eu estou com essa cegueira seletiva, essa cegueira parcial. Né? Vejam, o rei Davi tinha meios para entender o pecado e julgar a própria conduta, mas ele precisou da narrativa do profeta Natan para se dar conta em toda a sua extensão do que é que ele estava fazendo. Puta que pariu, cara. Como que eu não pensei nisso antes? E às vezes parece absurdo, não? Às vezes parece absurdo isso. Mas essa experiência nos é comum. Essa experiência do rei Davi é típica de todos nós. Quando nós recebemos um conselho de um diretor espiritual, de um terapeuta, de um amigo, e você fica, caramba, como é que eu não notei isso antes? A gente não nota mesmo uma série de coisas. Isso nos faz humildes também. Né? Portanto, essa narrativa alheia que a gente escuta, na qual a gente presta atenção, nos dá um potencial de abertura. O profeta Natan já começa a sua interpelação contando uma história. E, portanto, o rei Davi não tem resistências. Ele não precisa entrar direto no assunto. Mas ele começa fazendo uma parábola, como Nosso Senhor. Para que ele preste atenção na história, na narrativa, o rei Davi precisa sair de si. Ser tomado pela atenção à narrativa. Sair desse círculo vicioso de autojustificativa, autopiedade. A razão, como a vida, tem uma estrutura narrativa. Os acontecimentos são assistidos pela imaginação. E se ela tem uma estrutura narrativa, ela vai ter um fio condutor. No vídeo anterior eu falei sobre essa unidade que é dada pela interpretação, não é? O Lemarias fala, a pessoa humana é sempre interpretada. E essa unidade, às vezes eu mencionei que alguém contando a sua história, narrando a sua biografia, pode fazer isso a partir de uma perspectiva dos seus traumas, por exemplo. Ou a partir de uma perspectiva de ressentimento. E é muito difícil sair disso. Ela precisa ser conduzida para fora. Existem vários meios de condução para fora. Inclusive, esse seria um dos meios verdadeiros da educação. Conduzir a pessoa para fora de si. Para que depois ela consiga olhar em perspectiva e ver a bondade da sua vida. Afirmá-la apesar de tudo. Para que então ela consiga abraçar uma vocação, abraçar o sentido. Livre do ressentimento. Tendo a cicatriz, mas não achando que ela inteira é a cicatriz. Essa possibilidade, ela não acontece apenas no ressentimento, quando a gente foi ferido, ou quando a gente acha que foi ferido, mas quando a gente faz alguma porcaria, como é o caso do rei Davi. A gente entra nesse círculo vicioso de justificativa e conta a história a partir da justificativa. A nossa interpretação precisa ser corrigida. E percebam, como a estrutura narrativa já está aí, como é fácil abraçar essa cegueira parcial. Como isso é uma possibilidade para nós. Os vícios e repetidas justificativas também formam uma narrativa contrária da bondade, uma narrativa contrária no sentido de uma narrativa negativa, mentirosa, mas ainda assim com estrutura de narrativa. Tal como a confissão é uma narrativa, e aqui eu chamo de positiva, por exemplo, boa. E com essa narrativa contrária, o óbvio pode ser ocultado. No caso do rei Davi, a gente podia pensar, cara, é óbvio. Ele tendo os instrumentos, a sabedoria, os instrumentos intelectuais, tendo sido ungido ali como rei, um servo de Deus, cara, ele tinha condição intelectual de saber o que ele estava fazendo. Mas a contrição propriamente, puta merda, olha isso que eu fiz, cara. Vem depois que ele ouve a história.
O orgulho oculta o óbvio. E é nesse sentido que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de conselho. E, além do conselho, nós precisamos saber contar aquilo, saber confessar, saber narrar. E as narrativas que nós recebemos na literatura podem ser esse instrumento para nós. Podem nos ajudar a sair desse círculo vicioso de narrativas parciais. A necessidade de conselho, como a confissão diante de uma história, por exemplo, nós nos deparamos com um vício descrito, como foi a do rei Davi, de confessar: putz, eu fiz isso, eu fiz igual esse personagem da história, eu sou como esse personagem da história, esse vilão, o que roubou a única ovelha do cara. Esse é um exercício de humildade. Nós precisamos então de um esforço para ouvir e para enxergar, de pedir ajuda para não cair nas próprias justificativas, de buscar essa ajuda tanto nas outras pessoas quanto fazer esse esforço narrativo. Precisamos conquistar as formas que nos permitem dizer a verdade acerca de nós mesmos. Saber narrar bem ajuda a não mentir para si mesmo. Ajuda, não determina que a gente não vai mentir para a gente mesmo. É um dos instrumentos para alcançar essa humildade, essa abertura. Nós somos como Davi. Alguém pode nomear o nosso mal, o mal que ainda não enxergamos. Seja alguém conversando diretamente conosco, nos dando um conselho, nos ajudando a entender a nossa circunstância, ouvindo a nossa justificativa e desmontando essa narrativa falsa diante de nós, ou seja, porque nós vemos uma narrativa falsa sendo construída numa obra literária, com tal dramaticidade, força, com uma qualidade artística tal, que nós conseguimos perceber aquilo, nos abrimos para essa narrativa e depois concluímos que nós também estamos mentindo. Daí a importância de se formar a imaginação como sinônimo de cultivo interior. A gente lê, a gente estuda para ser melhor. No caso da obra de arte literária, a gente lê porque aquilo é bom. E o fruto da nossa atenção, do nosso esforço, da nossa dedicação à história, ou seja, quando a gente faz esse esforço, como o rei Davi, de prestar atenção inteiramente na história, de sair de si mesmo, a gente consegue tomar aquela forma para nós. E assim aprender a narrar melhor. Aprender a fazer uma narrativa positiva. Essa narrativa de contrição, como no caso do Davi, pelo pecado cometido. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha lhes ajudado de alguma maneira, tá bom? Peço mais uma vez que vocês deem um like aqui no vídeo, que vai me ajudar. Compartilhem o canal, se vocês quiserem. Algum vídeo de que vocês tenham gostado, pode ser este, qualquer outro. Se inscrevam também aqui no meu canal. Enfim, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.